Você diria que o Brasil cuida bem do meio ambiente? 2019 foi um ano intenso na área ambiental. O pessoal mal se recuperava das comemorações de fim de ano e logo rolou a notícia que ninguém esperava ouvir de novo: o rompimento da barragem de Brumadinho, apenas 3 anos depois da tragédia de Mariana. Dessa vez, 10 vezes mais vítimas. Em julho, mais uma notícia ruim no currículo ambiental do país: o aumento no desmatamento lá na Amazônia. O governo protestou, negou os dados, mas poucos dias depois, o que estava ruim piorou. A mata seca dava lugar a incêndios, os maiores dos últimos anos. O fogo nem apagou direito e o desastre agora vinha do mar. Milhares de toneladas de petróleo poluíram praias de vários estados brasileiros. Com tantos problemas, será que o Brasil vai conseguir cumprir a meta de redução do aquecimento? No resto do mundo, vários países aceitaram o alerta da maioria dos cientistas de que a atividade humana está provocando, sim, uma crise no clima. O encontro do clima lá em Madrid, a COP25, foi considerado frustrante. E as decisões ficaram agora para 2020 na Escócia. Os jovens se mobilizam e pressionam em todos os cantos do planeta. E aí? Para onde vamos nós na questão ambiental? Olá! Para onde vamos nós na questão ambiental é, sem dúvida, a pergunta do momento. E para falar sobre o que vem aí, a gente convidou André Guimarães, representante da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, um grupo apartidário que, na eleição de 2018, propôs para os candidatos à presidência uma série de medidas para a área ambiental. Obrigada por aceitar nosso convite, André. Um prazer estar aqui, André. Muito obrigado pelo convite. André, a gente vai começar falando sobre a Amazônia, que foi, na realidade, o foco de grande parte dos desastres do ano passado. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele deu uma coletiva em novembro para falar sobre a estratégia do governo de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. São 5 eixos. Ele disse que, primeiro, é fundamental promover a regularização fundiária. Vamos ver? O problema de regularização é um problema que nós temos em todo o território nacional, problema de titulação de terras, mas na Amazônia esse problema se torna ainda mais sério. Zoneamento econômico-ecológico, para se determinar quais são as potencialidades, as vocações, os locais onde podem receber infraestrutura, enfim, qual é que é o ordenamento territorial necessário para a preservação e o equilíbrio da Amazônia. Em terceiro lugar, o pilar da parte de monetização, pagamento por serviços ambientais, créditos de carbono, RED, enfim, todos os recursos necessários ao pagamento pelos serviços ambientais e ecossistêmicos da região da Amazônia. Sem esses recursos não será possível ter os meios de preservação. Promover, finalmente, essa agenda de bioeconomia, farmacêutica, cosméticos, alimentação, indústria de processamento, ou seja, aqueles que têm o potencial de agregar valor para os produtos da Amazônia e, com isso, gerar emprego e renda justamente para a inclusão necessária à preservação. E, por fim, operações de comando e controle, monitoramento e fiscalização. Nossa expectativa é reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia, já para o próximo PRODES no próximo ano, e também, do ponto de vista de tendência, eliminar o desmatamento ilegal. Então, André, depois de passado um ano desse novo governo, da criação do Conselho da Amazônia, como é que você avalia essa agenda do ministro? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, André, é importante colocar a Amazônia um pouco em perspectiva. Ou seja, a Amazônia, nós estamos falando aqui de metade das florestas tropicais do planeta. Nós estamos falando de algo em torno de 10 a 15% da água doce do planeta. O mesmo percentual da biodiversidade, ou seja, das soluções que a vida encontrou ao longo de 3 bilhões de anos para habitar esse planeta, estão guardadas na Amazônia. Ou seja, é uma riqueza incomensurável.
dos brasileiros, em primeiro lugar, mas da humanidade também. Eu acho que a gente teve um ano muito complexo, muito complicado no Brasil. Nós vivenciamos incêndios florestais em patamares que há muitos anos nós não víamos na Amazônia. O governo acabou agindo, mas, na minha opinião, agiu um pouco tarde, coibiu os incêndios na fase final, ali depois de setembro, outubro. Houve uma ação contundente através da GLO, que foi decretada pelo presidente Bolsonaro, que foi efetiva. Eu espero realmente que esse ano a gente não repita esse atraso e comecemos as atividades o mais cedo possível, porque o período de fogo, é importante dizer isso, ele fica ali pelo meio do ano, é o período seco na Amazônia. Então, nós estamos agora na chuva, essa chuva vai tender a diminuir daqui até abril, maio, por aí começam então as queimadas, porque a matéria seca então permite-se essa incineração. Então, o que a gente espera é que essas ações do governo sejam efetivas a partir de agora. Uma boa notícia que nós recebemos é a criação do Conselho da Amazônia, ou seja, cria um locus dentro do governo para uma atuação mais eficaz e mais pontual para cima das questões que afligem a Amazônia. Então, eu digo que é um ano que a gente precisa de aprender com os erros do passado, corrigi-los e aprimorar o trato que a gente dá à Amazônia, esse grande patrimônio que a gente tem. E você acha que com essas medidas, você acha que a gente vai conseguir diminuir o desmatamento, diminuir os incêndios? Olha, eu acho que todas essas medidas que foram apontadas são extremamente importantes, tanto promoção da bioeconomia, quanto o zoneamento ecológico-econômico, etc. Agora, nós não vamos conseguir atingir nenhum resultado positivo no médio e longo prazo se no curto e no curtíssimo prazo a gente não acabar com o desmatamento. Principalmente o desmatamento ilegal. Importante dizer que algo em torno de 90% do desmatamento que acontece na Amazônia é ilegal em algum grau. E 1/3 do desmatamento total da Amazônia acontece em áreas públicas, ou seja, é o meu patrimônio, é o seu patrimônio, é o nosso patrimônio que está sendo roubado por grileiros, por madeireiros ilegais, por garimpeiros ilegais. Então, a gente tem que realmente ter medidas muito contundentes para coibir esse desmatamento ilegal. A partir dessa neutralização desse desmatamento, aí sim a gente pode falar em outras medidas de fomento, de estímulo, etc. Mas, no meu entender, o desafio de curto prazo agora, nos primeiros meses do ano, é realmente atacar a questão do desmatamento ilegal que toma proporções fora de controle na Amazônia. Tá certo. Realmente seguir à risca uma agenda ambiental não é fácil, né? É verdade. O Brasil, por exemplo, é um dos maiores produtores de carne do mundo, de minério e de grãos também. Boa parte dessa riqueza, da nossa riqueza, vem daí. E todas essas atividades usam a terra. O problema é que o relatório da ONU sobre o clima, divulgado em agosto, fala precisamente que o uso da terra é responsável por 23% das emissões de gases do efeito estufa, o que contribui diretamente com mudanças ambientais, como a gente vai ver agora nesse vídeo. Na ensolarada Maceió, alguns bairros estão afundando. O problema afeta mais de 40 mil pessoas. A empresa Braskem, ligada ao Odebrecht, foi apontada como o principal responsável pelo desastre. No local, a Braskem tinha minas de extração de salgema, produto usado na fabricação de soda cáustica. Em Santa Catarina, milhões de abelhas apareceram mortas. Nos últimos 2 anos, o número chegou a 500 milhões no Brasil. Apicultores culpam os agrotóxicos aplicados de forma errada. Eles pedem atenção e argumentam que as abelhas são importantes até para a própria indústria de defensivos. Sem abelhas, sem alimentos, sem agricultura, sem agroquímicos. Estudos indicam que a produção de carne é uma das atividades que mais contribuem para o aquecimento global. Isso acontece de várias maneiras. Quando o gado libera gases do intestino, quando a mata é derrubada para abertura de pasto e por causa do combustível usado no transporte da carne, desde a fazenda até a mesa. Pecuária, agricultura, mineração. Exemplos de atividades econômicas que podem causar grande impacto no meio ambiente e no clima. Entre os cientistas, 97% afirmam que há sim uma emergência climática, enquanto 3% não concordam. Se esquentou é a mudança climática, se esfriou é a mudança climática, derreteu, congelou, secou, choveu, desertificou, explodiu, tudo é mudança climática. Se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris, esses limites serão atingidos no Brasil. O Brasil deixará de ser uma potência agrícola. E aí, André? O que um país como o Brasil, que gera riqueza nessas atividades, pode fazer para diminuir o seu impacto?
Olha, mais ou menos 3/4 das emissões de carbono brasileiras, que é efetivamente o que causa o aquecimento global, está ligado diretamente ao uso da terra. Tá? E a maior parte disso é desmatamento. Ou seja, nós desenvolvemos a nossa tecnologia, desenvolvemos o nosso país em grande escala, ocupando novas áreas. E eu acho que isso é um caso de sucesso. 40 anos atrás nós importávamos alimentos, hoje nós somos um dos maiores, se não o maior exportador de alimentos do mundo, com a responsabilidade de alimentar mais de 1 bilhão de pessoas todos os dias. Isso aconteceu por várias razões. Tecnologia que foi adaptada, nós temos a Embrapa, nós temos o Plano Safra que financiou essa agricultura, a infraestrutura que foi implantada, ou seja, não foi por acaso. Nós fizemos um planejamento e nós conseguimos atingir esse objetivo. Mas teve um pressuposto básico, que foi a ocupação do Cerrado e de parte da Amazônia. Esse pressuposto não tem como continuar, por razões simples, quer dizer, nós não temos mais tantas áreas para ocupar e a gente hoje entende, a ciência já explica, que à medida que a gente avança na floresta, a gente altera o clima local, aí eu não estou falando de clima global, eu estou falando da regime de chuva, dia que chove, dia que não chove, intensidade de chuva, portanto, coloca em risco algumas regiões produtoras. Então, em suma, preservar a Amazônia e preservar parte que restou do Cerrado é fundamental para a manutenção do regime de chuva e, consequentemente, das condições para a gente continuar produzindo no futuro. Então, hoje a gente precisa de entender, diferentemente do que era no passado, que preservar a natureza é algo fundamental para a gente continuar se desenvolvendo como nação. Então, não existe produzir ou conservar mais. Existe o desafio de produzir mais e conservar mais ao mesmo tempo. E na questão da mineração, ela não afeta tanto o meio ambiente? A gente precisa produzir mais minério? A gente precisa de olhar que o Brasil é uma grande província mineral, existe um potencial muito grande de exploração de minério no Brasil que precisa de ser aproveitada. E como toda atividade humana, ela pode ser bem feita ou mal feita. A atividade mineral por si, a mineração organizada, ela causa um impacto relativamente pequeno, direto. O problema é o impacto indireto, na abertura de estradas, no acesso, nos transportes, enfim, na interferência na vida daquelas cidades ali próximas. Então, a mineração, se ela for bem desenvolvida, bem planejada, em que os seus efeitos diretos e indiretos são previstos antecipadamente e coibidos durante a implementação do projeto, ele é um bom negócio. O problema é que nós temos muita mineração ilegal, nós temos garimpo, nós temos atividades que são agressivas ao meio ambiente, essas devem ser coibidas. Mas a mineração intrinsecamente deve ser estimulada dentro de regras e com monitoramento do governo, monitoramento das autoridades. Bom, um dos maiores problemas ambientais que a gente tem e mais visíveis é a geração de lixo. É possível falar de meio ambiente sem falar de consumo? É possível pensar em um consumo consciente sem falar em educação? Vamos ver o que dizem duas personalidades ligadas a essas áreas. Tudo que a gente usa é feito de alguma coisa que vem da natureza. Se queremos mais produtos, retiramos mais do meio ambiente. E sabe o que devolvemos? Muito lixo. Só em 2018, o Brasil gerou 79 milhões de toneladas de resíduos. 40% dessa montanha, quase metade, foi parar em locais inadequados, mares, rios, ruas. Enfeiou cidades, causou alagamentos, mortes, doenças. Apesar disso, não paramos de comprar, produzir mais, explorar mais os recursos da natureza. Mas com o planeta dando sinais de esgotamento, especialistas defendem práticas mais conscientes de consumo. Para falar sobre o consumo sustentável, fomos ouvir dois ex-senadores ligados a áreas fundamentais para esse desafio. Marina Silva, do Meio Ambiente, e Cristóvão Buarque, da Educação. O que está havendo com o meio ambiente é o esgotamento do meio ambiente para permitir que a indústria, a economia continue nessa loucura da produção crescente. Ou a gente inventa outra economia, ou não vai ter jeito. Se a economia é baseada no aumento do consumo, não vai ter como manter o meio ambiente equilibrado. Ao falar de meio ambiente, já está embutido tudo aquilo que vem sendo preconizado desde a Rio 92, que é a mudança do modelo de desenvolvimento. E mudar um modelo de desenvolvimento não é apenas mudar a forma de fazer, é mudar também a forma de ser. É uma visão de mundo que
precisa ser trabalhada. E aí ela se liga diretamente com a educação. Eu vi um dia desse uma manifestação de jovens na França. Tinha gente contra o aquecimento global e tinha gente contra o aumento do preço da gasolina. Ou a gente acaba com o uso de gasolina, de combustível fóssil, ou o aquecimento global continua. Então as pessoas estão lutando na rua por coisas que não se juntam, que se opõem. Nós estamos dispostos a aumentar o preço da gasolina para diminuir o dióxido de carbono que está destruindo o meio ambiente? Não estamos. A gente está disposto a reduzir o consumo para proteger a natureza? Não. É por isso que hoje tem uma margem grande para ser pessimista, porque a soma dos interesses dos indivíduos não é igual ao interesse do coletivo. A gente tem que ser persistente. Existem respostas técnicas, o que falta é o compromisso ético de viabilizar os meios tecnológicos, de viabilizar os meios financeiros, de tomar a decisão política para fazer essa transição. Porque as coisas não mudam de uma hora para outra. É preciso que a gente vá descontinuando a velha economia e dando força cada vez maior para a nova economia. Então, André, tem como a gente mudar esse modelo econômico de produzir sempre mais? É preciso produzir tanto? Olha, a gente realmente viveu um paradigma na humanidade, desde que o ser humano é ser humano nesse planeta, que foi o paradigma da expansão, ou seja, no momento em que a gente saiu das cavernas e começou a caçar os bichos maiores e promoveu essa expansão, a gente nunca mais parou. Isso é um processo que acontece há centenas de milhares de anos e que a gente precisa agora de mudar. Não dá para continuar expandindo indeterminadamente. Então, você imagina o seguinte, quer dizer, se cada família do planeta tiver 3 ou 4 carros na garagem, enormes, com muitos cilindros no motor, tiver 4 ou 5 televisões dentro da sua casa, tiver um consumo elevado e desperdício de alimentos, a conta não fecha. Se a gente tiver todos os habitantes do planeta no padrão americano de consumo, nós precisaríamos de 5 a 6 planetas Terra para dar conta desse consumo todo. Então, mais uma vez, a ciência já indicou que nós chegamos em limites em vários aspectos. Os oceanos já estão no limite, as florestas tropicais já estão no limite, os solos já estão no limite, as mudanças climáticas estão mostrando que a atmosfera do planeta está chegando perto do seu limite, ou seja, há vários indicadores de que a gente precisa de mudar esse paradigma. A minha esperança, e eu sou um pouco otimista nesse sentido, a minha esperança é realmente essa nova geração. A sociedade em geral está incomodada com o que está acontecendo. Os jovens, parte dessa sociedade, estão não só incomodados, como mudando os seus hábitos. Cabe aos setores mais, vamos dizer assim, controladores da sociedade, como o setor político, o setor empresarial, atentarem para essas questões. Caso contrário, políticos vão estar fora do circuito e empresas vão quebrar no futuro. A sociedade já deu seus sinais, os jovens estão indicando claramente as suas preferências e essas preferências não vão para o lado do consumo abusivo, para o lado do exagero, para o lado do desperdício. Então, acho que a gente precisa agora de rever as instituições, rever o modelo de desenvolvimento, como mencionado antes, para que a gente realmente consiga habitar esse planeta Terra hoje, amanhã e depois de amanhã. No ritmo que nós vamos, aí sim eu sou pessimista, porque a conta não fecha. Pois você falou da questão política, né? Aqui no Congresso, a gente conversa muito, debate muito a questão ambiental. Nós fomos falar com o presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado e com o presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que é formada por deputados e senadores. Eles comentaram o trabalho que foi feito em 2019 e o que vem por aí em 2020. Vamos olhar. O que nós temos é um total desmonte na área ambiental que vai impactar diretamente na mudança do clima. Hoje, o governo brasileiro, além de desmontar a área ambiental, ele enfraquece os órgãos de fiscalização, como IBAMA e ICMBio, ele reduz a participação da sociedade civil, ele criminaliza ONGs, a participação da comunidade indígena, os povos originários. Eu saí dessa comissão, visitei 7 aldeias indígenas no Mato Grosso do Sul, a população indígena está sendo dizimada.
Nós temos vários projetos, eu tenho aí como a relatoria que estabelece o ecocídio, estabelece uma pena de reclusão até 12 anos nos casos desses crimes ambientais. A multa, que é de 50 milhões, passa para 1 bilhão de reais. Eu também vou ser o relator do projeto que institui o pagamento por serviço ambiental. Isso é uma forma positiva de preservar o meio ambiente, né? Nós temos que fazer audiência pública para falar sobre os ativistas que estão sendo atingidos e sofrem violações no seu trabalho voluntariado. Muita coisa tem que ser feita na área ambiental e eu tenho fé em Deus que vai ser um ano muito produtivo. O Brasil é um dos países que mais trabalha essa questão ambiental, em que pese lá fora não ver e não perceber isso. Mas se você pegar os dados macros do Brasil, o Brasil é o único país no mundo que faz o seu dever de casa e termina pagando a conta por muita gente. A comissão vai continuar o seu trabalho, fazendo os seus debates, discutindo com todos os lados. Nós não queremos nem ir para um extremo da esquerda, nem para o extremo da direita. Nós buscamos o equilíbrio das coisas. Na hora de um acordo internacional que você coloca uma agricultura competitiva diante de uma agricultura lá fora muito pouco competitiva, os ataques começam a chegar. Outro ponto importante aqui no Congresso Nacional, que infelizmente está parado na Comissão de Meio Ambiente, a gente precisa que isso avance, é um projeto que ele remunera a floresta em pé, que é o pagamento por serviços ambientais. Né? Essa questão econômica é muito interessante. Se você quer segurar, você tem que dar alternativa. Né? O Congresso, o ano que vem, tem obrigação de entregar à sociedade brasileira essa alternativa que para nós é fundamental. André, pagamento por serviços ambientais já é um ponto que está na agenda há muito tempo. Governo e oposição concordam e não anda. Começou a andar, felizmente começou a andar. Nós temos um projeto de lei que foi mencionado, que estava parado desde 2006 em alguma gaveta aqui do Congresso. No ano passado foi desengavetado, foi posto em discussão pelo presidente Rodrigo Maia, foi votado na Câmara, está no Senado, na Comissão de Meio Ambiente do Senado, ou seja, está avançando. Tá? Então, esse eu acho que é uma boa ilustração da importância do parlamento brasileiro no debate da questão ambiental. O serviço ambiental, o pagamento do serviço ambiental, talvez seja das grandes chaves de solução do problema ambiental do planeta. A gente vive a problemática ambiental e não contabiliza esses gastos, esses riscos, esses problemas ambientais na nossa equação de desenvolvimento. A ferramenta do pagamento do serviço ambiental tem essa possibilidade de incorporar na equação econômica de um país, de um setor, de uma empresa, os custos ambientais. Aqueles que geram o serviço se beneficiam, ganham dinheiro com isso, aqueles que promovem o dano ambiental remuneram de alguma forma o outro lado. Ou seja, esta legislação é extremamente importante. Eu colocaria num grau de importância tão grande quanto uma reforma tributária, quanto uma reforma da Previdência, se a gente pensar no futuro do nosso país. A legislação de pagamento de serviços ambientais tem esse grau de importância, no meu entender. Como você vê a questão dos indígenas e dos ativistas? Você acha, rapidamente, se a violência vai continuar ou se deve arrefecer, deve melhorar? Eu acho que tem que melhorar. Os territórios indígenas da Amazônia preservam o equivalente a 1 ano de emissões globais de carbono nas suas árvores. Cada hectare, cada 100 metros por 100 metros tem 150 toneladas de carbono. Esse é o serviço que os indígenas estão prestando para o planeta. Essas mesmas terras indígenas produzem ou cuidam da água que vai irrigar a agricultura do cerrado. O que a gente tem que entender, mais uma vez, é que não existe conservar ou produzir. Os indígenas e as áreas preservadas na Amazônia prestam um serviço para a sociedade que tem que ser reconhecido e remunerado. Esta que é a questão. Então, não é vai continuar a violência ou não vai continuar a violência. Ela tem que acabar para a gente continuar mantendo esse serviço que é importante para o desenvolvimento do nosso país. Bom, André, a gente está chegando ao fim, né? Mas a gente não poderia fazer um programa sobre o meio ambiente sem ouvir a juventude. A gente falou com representantes brasileiros do movimento que mobilizou mais de 4 milhões de jovens em todo o mundo. Vamos ver o que eles têm a dizer. A juventude vai fazer revolução! Eles estão em ação, nas ruas, nas escolas, no Congresso Nacional. Jovens brasileiros engajados num levante planetário contra o aquecimento global. Movimento que começou em 2018 com apenas uma menina sueca, então com 15 anos, Greta Thunberg. Hoje, já são milhões de adeptos no mundo todo. Como é que vocês se envolveram nesse assunto, né? O que é que move vocês
Jovens pelo Clima? Acho que é a urgência climática, né? É ver tudo isso que está acontecendo e não ver as pessoas que têm o poder para mudar isso não estarem tomando nenhuma atitude efetiva. Vocês foram irresponsáveis como adultos responsáveis por isso, vocês não conseguiram lidar com isso e agora a gente tem que lidar com isso, porque simplesmente vocês trataram isso com descaso. O que a gente precisa é que as pessoas entrem em pânico. A nossa casa está pegando fogo e eles não estão tomando atitude nenhuma. A gente precisa desse sentimento de urgência para que atitudes sejam tomadas. Não é uma questão de deixar de andar de avião, é uma questão de ter meios de transporte mais limpos, é uma questão de ter meios de produção mais sustentáveis, fontes de energia mais sustentáveis. Não usar canudinho plástico é importante, mas ele não é o grande vilão. O grande vilão são as grandes indústrias. É todo um sistema que a gente está inserido. A gente tem que envolver todas as faixas etárias, né? Porque não é uma coisa só individual das pessoas, é para todo mundo que vive nesse planeta tem que se preocupar com isso. Eu vejo um futuro muito 880. Ou a gente encara isso agora como uma emergência e a gente toma medidas drásticas, ou o futuro, assim, vai ser tudo aquilo que a gente sempre temeu. As pessoas acham que se elas postarem as coisas no Instagram, elas estão dando todo o apoio à causa. Só que não é assim, você não vai conseguir mover nada postando coisa no Instagram. A gente tem que ir pra rua, a gente tem que pressionar. Não é mole, não! A juventude vai fazer revolução! E aí, André, o que você acha do movimento? Você acha que o futuro promete? Eu acho que esse movimento está só começando. Ele não vai diminuir de efeito, de intensidade. E eu clamo aos políticos, aos tomadores de decisão, aos grandes empresários que observem esse movimento, porque são esses jovens que vão estar consumindo, que vão estar elegendo no futuro, e eles estão passando uma mensagem clara de que não aceitam destruição de meio ambiente. Eu acho que está dada a mensagem. André, muito obrigada por ter participado aqui com a gente do que vem por aí no meio ambiente. Pois é, André. Pessoal, você já sabe, toda a programação da TV Senado está no site da TV, na internet e no YouTube. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada pela audiência e até a próxima.